Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aos canais da Revista Oeste, canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Na noite desta terça-feira, os advogados de Felipe Martins fizeram uma transmissão ao vivo para apontar os abusos jurídicos na prisão do ex-assessor presidencial. Durante a live, Sebastião Coelho afirmou que o recente pedido de habeas corpus de Martins não recebeu a devida consideração por parte do Supremo Tribunal Federal. Ingressamos com habeas corpus, ou 115 páginas de habeas corpus, 944 documentos. Em menos de 24 horas, o ministro Flávio Dino invocou a súmula 606 para dizer que não cabia habeas corpus. Ele esqueceu que, dentre essas 115 páginas documentadas, foram os documentos, em 25 delas, nós alegamos a omissão do ministro Alexandre de Moraes em decidir. Não é contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Também, mais 25 páginas mostrando a omissão do ministro, a negativa de prestação jurisdicional. Ele não decide o agravo regimental e não leva para o plenário para o colegiado decidir. Bom, Silvio, a gente selecionou aqui um trecho dessa live que foi realizada ontem aí com os advogados do Felipe Martins. A gente acompanhava aí o Sebastião Coelho, ele que faz parte da defesa também do Felipe Martins. Ontem, inclusive, entrevistamos a advogada Bárbara Schaffer, ela que está nos Estados Unidos e também representa o Felipe nos Estados Unidos e nos explicava sobre a questão de um formulário, o I-94, que é um formulário necessário para a entrada de visitantes nos Estados Unidos, que havia ali uma incongruência em relação a esse documento. E agora a gente acompanhou então um trechinho aí dessa live do advogado Sebastião Coelho, né, questionando a negativa do habeas corpus por parte do ministro Flávio Dino, né, que analisou o pedido de uma possível soltura aí de Felipe Martins. Paulo, em primeiro lugar, eu assisti já hoje, né, na quarta-feira, um trecho, ou alguns trechos dessa live feita pelo advogado Felipe Martins, doutor Sebastião, e gostaria de agradecer as menções elogiosas que ele fez à capa da Revista Oeste e a maneira intransigente como o S Sem Filtro trata do caso do Felipe Martins, como ele deve ser tratado, como uma aberração promovida pelo Supremo Tribunal Federal, uma perseguição da última corte recursal do país a um CPF, a um cidadão. Felipe Martins, sobretudo, é um cidadão brasileiro. Portanto, ele não deveria ter tratamento diferente dos demais cidadãos. E tenho certeza absoluta que não fosse ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins não estaria nessa situação, porque foi preso num momento político de tensão em que se cogitava a todo momento, em todas as manchetes da imprensa tradicional, sobretudo, e emissoras de televisão consorciadas, se cogitava a prisão iminente do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil vivia uma tensão política que precedeu, inclusive, o ato promovido a favor da liberdade pelo presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, que juntou muita gente mesmo. Então, o Felipe Martins está preso por causa disso, porque a menção na delação bombástica, aquela bomba que nunca explodiu, mas assim foi plantada pela imprensa tradicional, do Mauro Cid, ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, a menção é muito frágil. Então ele foi preso porque teria entrado nos Estados Unidos, não entrou. A doutora Bárbara ontem jogou mais luz àquilo que pode ser uma fraude ocorrida em solo americano,
ou alguém que agiu de má fé. Vamos aguardar. Os Estados Unidos têm ferramentas de investigação e uma polícia muito mais confiável do que a brasileira neste momento para conduzir investigação de forma apolítica, longe de paixões políticas. Então eu acho que tudo isso será esclarecido. O que não pode é o Felipe Martins ser mantido num cárcere. Ele já deveria ter saído por todas as razões óbvias. O doutor Sebastião traz a questão de uma súmula do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é uma tecnicidade, um juiz sorteado, no caso Flávio Dino, juiz com o perdão da palavra e a força do vício de se referir a corte e juiz. Quase ninguém ali é juiz de carreira. O Flávio Dino foi um dia. Mas um juiz é sorteado e decide que não pode deliberar sobre uma decisão monocrática de um ou outro colega, ou seja, do gabinete do ministro Moraes. Então, uma tecnicidade mantém alguém inocente até que se prove o contrário, preso por uma viagem que não foi trancafiado. É isso que precisa ser resolvido. E a Revista Oeste, eu tenho certeza absoluta, este programa, tenho certeza também, permanecerá de forma intransigente em defesa do devido processo legal. Ana, acompanhando aí um trecho dessa live dos advogados aí do Felipe Martins, fico pensando, né, que bom que existem as plataformas digitais, porque é o meio que hoje eles têm para poder externar, para poder denunciar os abusos do judiciário, porque já bateram a porta do Supremo algumas vezes e não tiveram retorno. E aí tem as plataformas digitais para que eles possam contar à sociedade, contar aos brasileiros o que está acontecendo com o Felipe Martins, preso aí há quase 5 meses. E programas como o nosso e a Revista Oeste, né, que abraçou, eu não diria abraçou essa causa do Felipe Martins, porque nós não estamos falando do Felipe Martins como a pessoa Felipe Martins, nós estamos falando da pessoa, do cidadão brasileiro Felipe Martins, que desde o dia que foi preso, 8 de fevereiro, teve todos os seus direitos negados, inclusive direitos dos advogados de completo acesso ao inquérito. Para quem não esteve aqui com a gente ontem, a doutora Bárbara, que é advogada de imigração aqui do Felipe Martins, aqui nos Estados Unidos, o que ela nos contou aqui ontem foi muito grave, Paula, muito grave. E aqui, repito, a capa da última edição, da edição da semana passada da Revista Oeste, é exatamente o Felipe Martins, não porque agora apareceu um documento oficial do Departamento de Imigração e Segurança dos Estados Unidos, confirmando que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos dia 30 de dezembro de 2022. Mas aqui, a capa, muito bem escrita pelo Christian Costa e pelo nosso querido Silvio Navarro, é porque desde o dia 8 de fevereiro nós estamos mostrando as arbitrariedades e ilegalidades desse caso do Felipe Martins. Portanto, a capa do Silvio Navarro, que resume em 3 palavras, dias de treva, o que é o caminho do Felipe Martins desde o dia 8 de fevereiro, mas também o caminho de muitos brasileiros. Até quando os ministros, outros ministros do Supremo Tribunal Federal, vão suportar esse abuso de autoridade, esse abuso das nossas leis, esse desrespeito das nossas leis, porque o que a doutora Bárbara nos contou ontem aqui é gravíssimo. Depois que Orlando emitiu uma nota oficial dizendo: Felipe Martins, a última entrada foi 18 de setembro, mas foi em Nova York, quando exatamente ele esteve na reunião da ONU com o presidente Bolsonaro. Vocês precisam falar com Nova York. Alguns dias se passam e quando a doutora Bárbara entra em contato com JFK, que é o aeroporto de Nova York, aparece uma entrada, uma inserção do Felipe Martins, dia 30 de dezembro, uma inserção nova, com a data de maio de 2024, com o nome do Felipe Martins errado, com o número de um passaporte que ele havia perdido 2 anos antes
e com um visto que ele não tinha mais. Então, tudo isso, Paula, é grave, gravíssimo, precisa ser apurado, e eu tenho certeza absoluta que as autoridades americanas vão se debruçar nesse assunto, porque nós estamos falando de um assunto caríssimo para o pagador de impostos dos Estados Unidos e que tem sido um dos pontos principais dessa campanha presidencial: a segurança das fronteiras americanas. Piotr. Eu vou só me referir a essa súmula 606 citada pelo Dr. Sebastião. Eu vou dar um argumento para o Supremo Tribunal Federal sem nenhuma pretensão de dar um argumento jurídico. Eu vou dar só um argumento para o ministro Flávio Dino e todos os outros que negaram qualquer habeas corpus com pedido com a alegação da súmula 606, que diz o seguinte: é mera interpretação de texto. Na quarta série alguém já aprendia isso. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra a decisão monocrática de ministro da Corte. E contra a não decisão. Porque o que o doutor Sebastião está fazendo menção é que o ministro Alexandre de Moraes se omitiu do que ele chamou de prestação jurisdicional, ou seja, ele não tomou a decisão. O advogado impetra, ele apresenta um argumento e o juiz tem que se manifestar. Neste caso, o ministro não se manifestou. Daí a defesa fica recorrendo, obviamente, porque ela tem a esperança que algum dia alguém vai parar para pensar. Quando o ministro Dino, que foi o último que fez essa análise, diz assim: olha, tem a súmula 606, é uma esquiva. E uma esquiva sem nenhum pudor. Porque o que o doutor Sebastião está fazendo menção aí é que não só as decisões não foram tomadas, como também as não decisões aconteceram. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes não se manifesta diante de argumentos da defesa. E ao juiz, no caso o ministro Supremo, não é dado esse direito, ele não tem esse direito, ao contrário, ele tem o dever de responder. Sim ou não, mas tem que ter uma resposta. Não dar resposta não é um direito do juiz, em qualquer uma das instâncias. Para encerrar nesse caso especificamente, é importante deixar claro que, e eu vou ter que lembrar, o caso do Clériston. O Clériston morreu porque o ministro Alexandre de Moraes não respondeu, não deu resposta a uma manifestação da Procuradoria-Geral da República que concordava com o argumento dos médicos dizendo: olha, ele pode morrer na prisão. Uma medida cautelar, neste caso, talvez seja muito melhor, seja mais saudável, menos arriscada. Ou seja, ali também é um caso de não manifestação, porque o ministro Alexandre de Moraes não se manifestou em relação à própria Procuradoria-Geral da República. Não disse sim nem não, simplesmente disse nada. E quando não diz nada, nada acontece. Só que nada acontecer não é direito do juiz, não é direito de ministro do Supremo, não é direito de ministro do STJ, não é direito de nenhum órgão do Poder Judiciário. O caso aqui é grave e importante, essa citação do Dr. Sebastião, é que não há decisões diante de manifestações do advogado em que ele, no mínimo, tem o direito de uma resposta. Isso inclui ainda mais e agrava ainda mais a posição da OAB, nesse histórico vergonhoso da Ordem dos Advogados do Brasil, comparado à própria OAB na sua história. Por que deixou-se chegar a essa situação? Como que o ministro acha que não precisa responder? E aí a gente tem que noticiar que os ministros se reúnem no Gilmar Palusa para discutir sei lá o quê, sendo que tem coisas que eles sequer se dão ao trabalho de responder. Este é o ponto, responder à defesa, que tem o direito de ter uma resposta. Sim ou não, bom, julga-se depois, apresenta-se recurso. Agora, a defesa não consegue apresentar recurso porque não tem resposta. Omissão, né? Foi a palavra usada ali pelo Sebastião Coelho. O livro do mais conhecido do... É isso aí, pessoal. O que mais impressiona é que os juízes todos, ministros ali, têm tempo para estar em palestras, tem tempo para estar em redes sociais, tem tempo para viajar, tem tempo para estar recebendo medalhas, mas não tem tempo para fazer o trabalho deles, que é julgar ali e libertar as pessoas que já deveriam estar libertas há muito tempo. Então, assim, chega a ser ridículo, né? Por exemplo, o Sebastião Coelho está pedindo para o ministro fazer o trabalho dele. Só isso. Tipo, faça seu trabalho. É só isso que o Sebastião está pedindo. Então, o erro começa quando o tempo deles
é de outra coisa, quando eles começam a dar prioridades para outras coisas, estão se metendo demais em muita coisa aí, mas o trabalho deles estão ficando para trás. Câmara adia a votação de projeto que aumenta a pena de... Está escrito ali. Vamos ler aqui essa notícia. A Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania, CCJ, da Câmara dos Deputados, adiou a votação do projeto de lei que visa aumentar a pena em sessão realizada nesta quarta-feira. O adiamento foi solicitado pelo deputado federal Luiz Couto, do PT, que pediu mais tempo para analisar o texto. Sempre, né? Alguém do PT, sempre. O projeto de autoria do deputado Paz de Lira, PTC, foi apresentado em fevereiro de 2010 e agregou outras 56 propostas semelhantes ao longo do tempo. Após ficar parado na Câmara desde abril de 2022, voltou a tramitar em maio deste ano. De acordo com o relator, deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL, as propostas de aumento de penas para crimes contra a liberdade sexual são importantes, pois têm o potencial de desencorajar a ação desses criminosos. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu!